Bom dia, meus queridos. Hoje, na nossa aula de matemática, nós vamos estudar sobre ângulos. Ângulos, então, é a abertura que existe de um ponteiro para o outro no relógio. Que horas são quando for um ângulo de 30 graus? Então, olha só, ângulo de 30 graus. Eu pego o 360 total e divido para 12. 360 dividido para 12. 36 dividido para 12, 3. 3 vezes 12, 36 para 36, nada. Esse zero eu passei para cá, 30 graus. Então, eu já sei que cada pedacinho desse aqui, ó, tem 30 graus. Nesse caso, aqui para aqui eu tenho 30 graus. Nesse caso, será 1 hora. E quando o ângulo for de 120 graus? A mesma coisa. Eu conto 30, 40 não. 30, 60, 90, 120. Nesse caso, 120 graus, que é essa abertura daqui, ó, ele vai ser 4 horas. Nesse caso aqui, essa abertura, 30 graus, 1 hora. 120 graus, toda essa abertura, 4 horas. E quando for outra coisa, não for o relógio? Nesse caso, se não for relógio, nós podemos ver o caso dessa pizza. Quantos graus eu vou ter em cada pedaço desse? Olha só, se ela for dividida em 3 pedaços, eu tenho aqui 1 pedaço, 2 pedaços, 3 pedaços. Vou pegar o 360 e dividir para 3. 360 dividido para 3, 120. Então, cada pedacinho desse tem 120 graus. E se a pizza for dividida em 8 graus? A mesma coisa. Pego 360 dividido para 8. Vou para a continha. 36 dividido para 8, 4. 8 vezes 4, 32. Para 36, 4, baixo 0, 40. 40 dividido para 8, 5. 5 vezes 8, 40. Para 40, nada. Então, nesse caso, se ela for dividida em 8 pedaços, eu vou ter 45 graus em cada pedaço de pizza. Mudando de assunto para polígonos. O que é um polígono? Polígono é uma figura formada por segmentos de reta. Segmento de reta tem começo e tem fim. Os segmentos não se cruzam. É uma região fechada. A mesma quantidade de lados, vértices e ângulos. E possui toda a região interna. Nesse caso, vamos ver aqui o que são polígonos e o que não são polígonos, de acordo com aquela explicação. Figura formada por segmentos de reta. Aqui não é segmentos de reta. Então, essa daqui não é polígono. Apesar de ser toda fechada, possuir toda a região interna, ela não tem segmentos de reta. Esse também, ele não tem segmentos de reta. Então, já não são polígonos. A outra coisa, eles não se cruzam. Aqui, ó, ele se cruzou. Se ele cruzou, ele também não é um polígono. A outra, a região precisa ser fechada. Aqui, ó, ela está aberta. Se ela está aberta, ela não é um polígono. Nesse caso aqui, ela é fechada, mas aqui no meio ela tem uma região que não está, uma região interna toda. Toda região não é interna. Se toda região não é interna, ela também não é polígono. Então, me sobraram o quê? Essas figuras daqui. Todas elas, ó, formada por segmentos de reta, todas são fechadas, a mesma quantidade de lados, vértices e ângulos, e possui toda a região interna. Sendo assim, já sabemos que todo polígono tem a mesma quantidade de lados, a mesma quantidade de vértices e a mesma quantidade de ângulos. Veja os exemplos abaixo. Triângulo, 3 lados, 3 vértices, 3 ângulos. Lados, AB, BC e CA.
AB, BC e CA. Isso, e CA. Lembrem que o tracinho em cima significa segmentos de reta. Os vértices são esses pontinhos aqui de cima, esses pontinhos que dão segmento aos segmentos de reta. Então, nós temos os vértices A, vértice B e vértice C. A, B e C. E ângulos? O ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. A diferença é que ele precisa ter em cima da letra um acento circunflexo, que significa ângulo. O quadrilátero, o pentágono, a mesma coisa. O que então tem para casa? Primeira coisa, atualizar caderno de exercícios. O caderno de exercícios, ele precisa ser atualizado das páginas 9 à página 14, polígonos, ponto, reta e plano. E também atividades do livro, páginas 197 a 201. E outra, não esquecer de estudar a tabuada da multiplicação, 6 e 7. Obrigada pela atenção. Lembre-se sempre, estude com atenção. E se tiver alguma dúvida, estou por aqui. É só entrar em contato. Beijinhos.